Olá, hoje quarta-feira, na Semana Santa. Hoje nós vamos lembrar os passos de Jesus até a cruz. E o texto para hoje é Mateus, capítulo 26, os versículos 20 a 25, onde está escrito: Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Até aqui a leitura do texto para este dia. Era quinta-feira, Jesus estava reunido com os discípulos para a ceia. E estavam à mesa com ele somente os 12, como relata o evangelista Mateus. As comemorações da Páscoa iniciavam depois do anoitecer de quinta-feira, assim como o sábado que inicia ao anoitecer da sexta-feira, o sábado na tradição judaica. Jesus aponta o traidor, ele diz: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. O evangelista Lucas relata da seguinte maneira: Todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Judas andava com Jesus, compartilhava o alimento, o ministério, as orações e a confissão de fé com Cristo e com os outros discípulos, mas pretendia, ou melhor, já havia traído Jesus. Ele apenas buscava o momento oportuno para fazer isto. Para Lutero, num comentário, ele diz: aquele pão partilhado na última ceia não era partilhado somente entre os dignos, mas também entre Judas, que era indigno. Muito triste, os discípulos começam a se perguntar entre eles quem é o traidor. Porventura sou eu, Senhor? Literalmente, eles queriam dizer: não sou eu, Senhor? O evangelista João relata que Simão Pedro fala ao discípulo a quem Jesus amava, no caso João, para perguntar a Jesus a quem ele estava se referindo. Parece que são dois relatos um pouco diferentes da mesma história. Mas a diferença está no foco em que cada um dos evangelistas dá. João relata com mais detalhes como tudo aconteceu. Mateus conta a história no geral. É a mesma história, contada por duas pessoas diferentes, mas cada um dá ênfase naquilo que lhe parece melhor. No versículo 23, Jesus diz: O que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. Era comum haver um prato com molho onde o pão era mergulhado. Provavelmente todos os discípulos faziam o mesmo naquele momento. O que Jesus está dizendo aqui é que alguém dentre os que partilham da mesma ceia está para traí-lo. Jesus não dá nome, mas Judas entende. Enquanto os outros discípulos ficam ainda se perguntando: quem será o traidor? A traição de Judas traz sobre ele um julgamento terrível. Jesus diz: melhor lhe fora não haver nascido. Melhor que nunca tivesse existido do que trair Jesus. E após ver o seu mestre sofrendo, Judas vai e tira a sua própria vida. Não podemos dizer com certeza
que Judas foi para o inferno, sabemos apenas que estava dentro do plano da salvação de Deus um traidor. E Judas também perguntou a Jesus: por acaso sou eu, mestre? E Jesus lhe responde: tu o disseste. Indiretamente ele está dizendo: sim, é você. Jesus se reúne com os seus discípulos antes da hora de ser entregue para sofrer por nossos pecados. Advertiu Pedro, como nós vimos no vídeo anterior, da negação. Advertiu agora que há um traidor entre os discípulos. Deus nos adverte diariamente dos nossos pecados para que não caiamos e dessa forma também trairemos a Ele. Nós traímos Jesus quando não deixamos Ele ser prioridade na nossa vida. A correria do dia a dia, escola, trabalho, faculdade, e o tempo para sentar, fazer uma devoção, ouvir a palavra de Deus, acaba sendo deixada para outro dia. Cristo nos convida a estarmos em comunhão com Ele. Na próxima oportunidade que tiver, não deixe de ir à igreja para participar do sacramento do altar. Ali receberás verdadeiramente, junto com o pão e vinho, o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para perdão dos teus pecados, para a vida eterna e salvação. Oremos. Senhor Jesus, perdoa-nos sempre a nossa traição e dá-nos força para sempre te seguir. Amém.